Vamos lá para mais um dia. Eu confesso que eu tô gostando de fazer isso daqui. Interessante botar para fora tudo aquilo que a gente tem só aqui. E nos últimos dias eu me deparei com um conceito que eu achei, mano, extraordinário. Eu achei simplesmente sensacional. Sensacional não porque é algo bom. Sensacional porque é como se fosse algo que as pessoas não costumam perceber. O nome desse conceito é impotência aprendida. Ou, em alguns lugares, vai ser traduzido como desamparo aprendido. Foi mal tá mexendo pra câmera aqui, que meu pé tá coçando. E eu, só pra deixar claro, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui com uma musiquinha clássica, alguma coisa mais emocionante de fundo, porque é o que eu faço pra poder falar. Que assim eu falo mais devagar, mais pausado, eu fico mais reflexivo, isso me ajuda. Mas vamos lá. Impotência aprendida. Recentemente eu me deparei com um estudo, eu não lembro o nome, deixa eu ver aqui. O nome é... Cadê? Qual que é o nome do cara que fez o primeiro estudo disso? Ele fez com outros bichos, mas o primeiro que eu vi foi sobre cachorros. Cadê? Pô, velho, eu pesquisei hoje pra ter certeza, né? Porque eu não quero... Hoje, inclusive, estudando sobre isso... Cara, tá limpo isso daqui? Hoje, inclusive, estudando sobre isso, eu vi a Martin Seligman e Steven Meyer. Não sei se é assim que se fala, mas... Eu descobri, inclusive, que tem muitos mitos de histórias que contam aí, por aí, como estudos, e não são estudos científicos. São, literalmente, histórias contadas que exemplificam alguma coisa. Eu matei um pernilongo enquanto falava. Caraca, hoje eu tô puro caldo TDAH. Mas vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. O estudo é o seguinte. Martin pegou e... numa caixa de quase 1 metro, um retângulo, ele, numa sala de laboratório, trouxe cachorros de médio porte. E esses cachorros, ele amarrou numa coleira. Já viu aqueles negócios que gente que vai limpar vidro segue, tipo um colete que fecha tudo? Ele colocou esses cachorros nesse meio que esse colete, deixando eles quase imóveis ali onde estavam. E qual era o experimento? Ele dividiu em 3 grupos. Um grupo de cachorros não recebia choque nenhum. Eles só ficavam parados ali. Um grupo de cachorros ficava preso nessa coleira e tinha uma alavanca na frente deles. E quando o chão de metal ficava eletrizado com choque, não um choque suficiente para poder machucar nem nada, mas para incomodar, deixa ser uma sensação de desprazer, de incômodo, ele deixou uma alavanca que, quando os cachorros percebiam ou resolviam recorrer a essa alavanca com o focinho, o choque parava. E aí os cachorros faziam isso continuamente. Eles colocavam sessões de choque e sempre que ele puxava a alavanca com o focinho, o choque parava. E o terceiro grupo, eles colocaram cachorros da mesma forma, só que a alavanca, sempre que o cachorro ia com o focinho, a alavanca não fazia nada, o choque permanecia. Era aquele choque incômodo de tensão que não é uma coisa que chega a causar prejuízo. E aí, o que eles fizeram depois desse estudo? Eles fizeram algumas sessões disso, né, para que se reforçasse o comportamento. E depois do comportamento reforçado, ele colocou em outra caixa. E eu gosto de imaginar, acho que é o melhor exemplo para poder conseguir criar um imaginário. Inclusive, esse vídeo aqui eu queria muito gravar com edições, mostrando para vocês as imagens, assim. Só que eu prometi para mim mesmo que até o vídeo de número 60 eu não gastaria um pingo de energia em algo que não fosse crucial. Em edições, perfeccionismo, thumb, SEO, nem nada disso. Até o vídeo 60 vai ser eu falando, apenas um celular, e assim que eu termino de gravar, eu subo o vídeo. Mas vamos lá. No final desse estudo, ele pegou esses 3 grupos e agora ele fez um novo teste.
Ele pegou esses cachorros e ele colocou, vamos supor, numa mesa de ping-pong. É só o exemplo. Onde metade da mesa ficava eletrizada em um momento. E aí tinha uma redinha baixa, onde qualquer cachorro conseguiria pular. E a outra metade da mesa não ficava eletrizada. E aí os cachorros foram colocados nessa caixa. E ele foi analisar o comportamento desses 3 grupos. E, obviamente, o primeiro grupo que não recebeu choque, assim que recebeu o choque, pulou para o outro lado da mesa. Para tentar achar um espaço onde não estava sendo atingido pelo choque. O segundo grupo, onde eles tinham uma alavanca e o choque parava, teve a mesma reação. Assim que o choque começou a tocar, ele pulava para o outro lado da mesa. Mas, de forma surpreendente, talvez, o terceiro grupo que recebia choque não saiu do lugar onde estava. O grupo que mexia na alavanca e não tinha nenhuma mudança no ambiente. E assim, quando eu vi essa história pela primeira vez, eu não sei se tem o mesmo impacto para você, mas me veio um turbilhão de coisas na minha mente de como a nossa sociedade funciona de uma forma tão bizarra. Tipo, para e pensa comigo, velho. Mano, eu vou forçar um pouco mais pra cá, porque eu acho que a luz ali tá ficando muito reflexo no meu óculos. Pensa comigo, velho. Tipo assim, os cachorros aprenderam a não se incomodar com a parada. Tipo, não é que eles não se incomodavam. Eles aprenderam que eles eram impotentes nessa situação. Não é bizarro? Tipo, eu não sei pra você, mas pra mim é muito maluco isso. Mano, como é que tem uns pernilongos aqui que estão me matando, velho. Show. Nossa, velho. Caramba, enquanto eu falo aqui, esse vídeo aqui, ele vai hoje ele vai ser... Era pra ser um dos vídeos mais interessantes, que eu vou falar mais empolgado, mas hoje eu tô puro caldo da distração e pra piorar minha situação, os pernilongos aqui, eles não estão me ajudando. Acho que eu vou ligar o ventilador aqui embaixo pra ver se eles vão dar no pé. Porque, mano, tá tenso. Mas vai ficar uma barulheira, né? Deixa eu colocar no baixo. Enfim, como resumo da parada, reflete comigo. A gente tem 3 grupos. Um grupo se colocou em experiências onde ele não era submetido a desconforto. E ele não era submetido a um estresse intenso, nem nada do gênero. A gente tem um segundo grupo que, quando submetido ao desconforto, acha um meio para que o desconforto cesse. E o terceiro passa grande parte da sua vida acreditando de que não existe como retirar esse desconforto. Então ele para de tentar fugir. Isso explica muito sobre como certas pessoas toleram e suportam um estilo de vida que para outras parece inadmissível. Eu fico pensando quantas pessoas são ensinadas de que elas nada podem fazer em relação aos desconfortos da vida, aos estressores desnecessários. Um segundo estudo foi feito, eu nem lembro quem que foi o autor desse segundo estudo, deixa eu até ver aqui se eu acho, mas é irrelevante. Eu falo só para vocês saberem que de fato existe um estudo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Seligman, em 1975, ele fez um estudo com crianças. E esse eu também achei maneiro, que traz um pouquinho mais para nossa realidade. E o estudo era o seguinte: eles pegaram e fizeram um teste com crianças, um teste inicial, e trouxeram problemas matemáticos e problemas escolares simples para todas elas nesse experimento. E todas responderam problemas que eram fáceis, então a maioria delas respondeu com sucesso esses problemas, né? Sem muita dificuldade. O que fez com que elas ficassem confiantes.
E aí eles separaram de novo, só que dessa vez em 2 grupos. E um dos grupos foi colocado para que essas crianças resolvessem questões muito acima do que elas podiam resolver, do que eu sabia que era da capacidade delas. O segundo grupo foi colocado questões razoáveis ou abaixo do que elas podiam resolver, ou seja, questões fáceis. E foram feitas sessões com isso, igual dos cachorros, a exaustão. Até que em uma das sessões eles propuseram de novo um estudo, uma proposta geral para todas as crianças fazerem exercícios fáceis. Só que o grupo das crianças que se frustraram constantemente com questões difíceis, se recusava, se sentia incapaz de resolver mais questões. Haviam 2 tipos de crianças, eles chegaram a essa interpretação. As crianças que conseguiam enxergar que o que dava resultado a elas era o esforço, continuavam a se empenhar nisso. As que achavam que precisavam ter nascido com uma habilidade, como é comumente falado nas escolas sobre ser inteligente ou não ser, essas crianças elas se negavam a continuar fazendo exercícios. Elas queriam fugir dessa frustração. E aí, mais uma vez, a gente vê a impotência aprendida. O desamparo aprendido. Que é, a gente pega alguém e frustra ela o suficiente para ela achar que não tem mais solução. Não tem mais como fazer. Mesmo quando existe solução. E aí ela começa a se conformar com não ter outra alternativa. Eu acho, cara, isso de uma bizarrice muito grande, cara. Porque imagina que agora a gente olha pra sociedade. Olha pra você, velho. Olha só pra você, pra sua vida. Tenta refletir aqui. Assim como eu tenho tentado pensar. Cara, será que o emprego que você tem hoje, o lugar onde você está hoje, os ambientes onde você vive, a casa que você mora, será que essa parada, você só não vive num lugar, você só não se submete a coisas, a ambientes, a lugares, a situações, porque em alguns momentos da sua vida você tentou apertar a alavanca para parar e não parou, e aí você só aceitou de que vai ser assim para sempre? A forma com que você se relaciona e se submete a coisas que talvez você não goste. E não é só sobre ser um mimado. Não é sobre, eu acho que eu tenho que viver sem estresse. Não é isso, velho. É tipo assim, será que a pessoa que pega 8 horas de ônibus por dia, 6 horas de ônibus por dia, e aí trabalha mais 8, 10 horas por dia, essa pessoa que passa o dia inteiro, sai às 5 da manhã e chega às 9 em casa, será que essa pessoa não foi condicionada a acreditar de que essa é a única opção e se existe outra opção não está ao alcance dela? Com impotência aprendida? Eu acho isso muito louco. Parte da impotência aprendida que eu acho fascinante de pensar, e talvez uma das coisas mais, é que não é um estudo, isso já é algo cultural, em lugares como Índia, China, principalmente em situações de circos, por exemplo, eles faziam muito antigamente o seguinte: eles separavam bebês de elefante filhotes da mãe. E eu não preciso falar que o quanto o elefante é um animal forte e poderoso. Não preciso falar. E eu não tô sendo coach, não é isso. Mas que eu já vou até deixar isso daqui claro, que é uma parada aqui, como aqui é meu diário, e eu posso expressar e falar o que eu bem entender. Assiste se quiser. Eu acho idiota quando as pessoas se prendem a rótulos assim. Tipo, a gente tá debatendo algo conceitual, algo intelectual talvez, e aí colocam coisas políticas de esquerda e direita, coach ou, sei lá, liberal, eu não sei o que é o oposto de coach. O que eu só sei que quando você pega isso, e você pega uma crença que parece que se encaixa ali, você abraça todas as outras que talvez não se encaixem. Eu acho isso uma coisa tão burra, sabe? Eu acho essa dualidade política no Brasil me incomoda absurdamente, porque você pega uma ideia e parece que
quando você define esquerda e direita, você define um lado para rotular. Parece que se você abraçar um lado, você não pode ver os defeitos desse lado e não pode ver as qualidades do outro. Eu peço desculpa a Platão, Sêneca, Marco Aurélio e todos esses outros que diziam que todo cidadão deveria ter uma vida política ativa. E eu não faço ideia de como é que era a vida política na época desses caras, mas eu sei que a vida política no Brasil atual é de uma extrema burrice. Eu não recomendo esse tipo de pensamento, porque é ridículo. É ridículo. Mas voltando a isso, eu não tô aqui tentando pegar e falar, muda seu mindset. Eu tô falando sobre enxergar amarras invisíveis. É ciência, cara. Os 2 estudos que eu mostrei pra vocês são científicos. É de fato análise do comportamento. Será que... voltando à tese do elefante, né? O que eles faziam? Eles pegavam, separavam da mãe, ou seja, tiram um referencial de alguém forte, de alguém que de fato tem poder de ação, e criavam esse elefante amarrando ele num toco. E eles, para garantir que o elefante não teria condições de sair do toco, eles botavam o elefante a situações de estresse extremo, psicológico e físico. Assim, o elefante não conseguia despertar sua capacidade mesmo. Afinal, o elefante é um animal forte, velho, que dificilmente vai ser preso. Dificilmente um elefante um elefante selvagem, que vive no referencial de outros elefantes, dificilmente é domado. Sem violência, sem armas. É muito difícil. Mas aí eles fazem esse elefante crescer, sentindo de que não pode fazer. Bota ele num estresse psicológico gigantesco, num estresse físico, priva ele de sono. E aí ele vai sentindo a força dele minguando, e conforme ele cresce, ele se sente impotente, mesmo que ele tenha essa potência. Mesmo ele se sente fraco, mesmo que ele seja um dos animais mais fortes que existem. É preso a algo extremamente frágil, com uma corda extremamente frágil, que são simplesmente coisas ridículas em comparação a ele. Mas ele se submete, porque fizeram ele acreditar que é incapaz. É loucura quando a gente começa a olhar isso, porque eu gosto de aprender sobre essas paradas, porque eu enxergo isso ao meu redor e na minha vida. Quantas coisas a gente aprende que a gente é impotente. Não um aprendizado real, porque aprendizado real é você aprender algo que de fato existe, né? Boa ciência. Um aprendizado falso, onde você aprende algo que não é verdade. Tô dizendo que você pode tudo. Apesar que, talvez, mas assim, tô dizendo pra você de que quantas coisas você acha que não tem opção? Quantas coisas eu, Gabriel, acho que não posso fazer? Porque me foi tirada a confiança. Principalmente em sociedade, ou em família, ou quando eu cresci, sabe? Quantas crianças, quantos adultos não foram crianças que se submeteram a coisas que elas ainda não estavam preparadas e elas acham que nunca vão poder fazer porque na infância foi lhe ensinado de que ela não era boa nisso, ela não é inteligente. É loucura isso, velho. Impotência aprendida. Eu acho uma loucura bizarra. Eu questiono muito, eu acho que uma das teses da minha vida é questionar a cultura, sabe? Eu sou uma pessoa que olha muito... A gente vai ver áreas do comportamento na psicologia falando muito sobre ambiente, né? Sobre as coisas ao nosso redor. E pra mim, uma das coisas que mais... se você não tiver... É um inimigo invisível, é cultura, cara. Cultura é o inimigo invisível. É um conjunto de comportamentos que são aceitos sem questionamento. E você não vê, porque você nasce nisso. E eu questiono muito cultura. Porque, por exemplo, no Brasil, impotência aprendida é cultural, cara. É cultural. É tipo assim... É muito mais fácil e fluido você se submeter a um emprego de salário baixo, você se submeter a horas e horas de ônibus no emprego que mora longe,
você se submeter a chefe, a exaustão, a cansaço, do que você de fato falar, mano, eu quero aprender algo. E ser muito bom nisso. E evoluir nisso. Pra ter uma vida diferente do que a maioria das pessoas ao meu redor tem. É maluco, porque é como se isso fosse o errado, mesmo que qualquer pessoa olhasse e falasse, mano, isso é essencialmente bom, você tá tentando evoluir. Esse eu descobri, fui pesquisar pra ver a origem do estudo, e esse de fato é meio que um mito. Pelo menos eu não achei a origem, pesquisei em inteligências artificiais, em lugar nenhum eu achei a origem desse estudo. Talvez, se você souber, e de fato for um estudo, pode colocar nos comentários. Mas uma vez eu ouvi falar sobre um estudo onde colocavam macacos numa jaula, e essa jaula tinha uma escada com cachos de banana lá em cima. Só que toda vez que um macaco tentava subir a escada para poder pegar os cachos de banana, tanto o macaco que estava tentando subir, quanto os outros macacos que estavam ao redor tomavam jatos de água gelada, que é desconfortante. Conforme o tempo, os macacos pararam de tentar subir, e toda vez que um macaco tentava subir, o resto do bando tratava ele com violência mesmo, de tentar tirar ele de lá e punir, de forma punitiva, para que o macaco não subisse mais. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram de pouco a pouco colocar novos integrantes no bando, e tirando alguns antigos. Macacos que nunca tinham sofrido essa punição. Então os macacos novos vinham, tentavam subir, porque tá todo mundo sem subir lá, e tá lá acessível, e aí eles eram punidos pelo grupo. E aí eles removiam mais um do grupo antigo e colocavam um novo. Mais um do grupo antigo e colocavam um novo. Até que chega um ponto onde os macacos nem tomavam mais jatos de água. Eles tentavam subir e eram extremamente agredidos pelo grupo. E aí não tinham mais jatos de água e não tinham mais os macacos iniciais que viram os jatos de água acontecendo. Ou seja, se tornou cultura do grupo. Se tornou cultura do grupo que não se pode subir e alcançar as bananas. Por quê? Porque não pode. Porque os macacos que estavam ali presentes, que já não subiam mais, nenhum deles tinha visto o jato de água. Eles nem sabiam mais qual era o desconforto. Eles só sabiam que o bando não aceitava subir a escada e pegar a banana. Só era errado. E aí isso mescla muito bem com o conceito de impotência aprendida. Tudo bem, isso não é um estudo, pelo menos é uma história contada, mas faz muito sentido, porque tem base em outras questões de comportamento. Mas o ponto que eu quero trazer é, a gente consegue ver o reflexo desses estudos muito facilmente quando a gente olha pra fora, cara. As pessoas não conseguem. Em alguma época da sua vida, elas são podadas. E isso começa a ser punitivo para todos ao redor. Elas de alguma forma, elas são podadas. E aí elas começam a achar ruim os que tentam fugir da caixinha. E aí cada um vai sendo podado e todo mundo vai tendo culturalmente essa impotência aprendida. Você não pode subir e alcançar o caixa de banana. Quem que você acha que é para tentar subir? Só que vai chegando num ponto onde as pessoas já não questionam mais por que não pode. Por que é ruim as pessoas tentarem evoluir? Não tem porquê. É cultural. Todo mundo acha horrível isso. Todo mundo sabe que é ruim. Se você não acha isso maluco, eu acho insano, velho. Eu acho insano. E às vezes a gente faz isso com as pessoas ao nosso redor, velho. Impotência aprendida. Tipo, um dia eu serei pai. E eu fico pensando muito em como trabalhar essa confiança no meu filho. De que ele não é sobre poder tudo que ele quiser. É sobre ter preparo. Eu já falei em outros vídeos sobre cortisol. Eu já falei em outros vídeos sobre questões sociais e de crença. É de ter preparo. De tipo assim, cara, não deixe te podarem. Trabalha. Questiona. Sabe? Porque
eu sinto de que uma sociedade que seria munida de conceitos como esse, de entendimentos como esse, evoluiria absurdamente mais rápido. Eu vejo às vezes o pessoal brincando, falando assim: essa geração Z não aceita qualquer trabalho, não aceita exploração de chefe, não aceita trabalhar além da hora, não aceita salários de subemprego, que não sei o que lá. Parabéns pra ela. E realmente, cara, eu acho legal quando alguém olha isso, tipo, de fato é uma geração um pouco mais frágil e, de certa forma, em alguns aspectos, mimada. É uma geração que ela é um pouco mais conformada com outras coisas. As anteriores eram mais conformadas com questões de trabalho. Elas são conformadas com outras coisas. Nenhuma geração tá imune à manipulação. Acho que todas elas passam por um tipo de manipulação e, em algum nível, uma certa lavagem cerebral pela cultura. Mas o ponto é, tipo, cara, o quanto o acesso à informação muda. O quanto entender que tem mais opções muda. O quanto ter confiança de que... Cara, uma pessoa que passa por 2, 3 empregos assim e fala, cara, e vai subindo, evoluindo de salário, isso vira uma chavinha na cabeça dela, tipo assim, cara, eu não preciso me submeter a isso daqui. A pessoa que tem uma formação, fecha um diploma, pós-doutorado, sei lá, não que isso garanta alguma coisa, mas eu digo em questão de conhecimento. Quando a pessoa, ela bate no peito e fala assim, mano, eu sou esforçado, eu consigo ser diferencial, e se eu ainda não sou, eu consigo chegar. Esse tipo de pessoa, cara, ela se submete muito pouco a outras coisas. A coisas que deveriam já deixar de existir. Sabe? Eu olho empregos onde, tipo assim, cara, claramente as pessoas dali estão sendo exploradas. E elas não estão alienadas sem saber que estão sendo exploradas. Elas sabem que estão sendo exploradas. Eu não tô dizendo que... Não tô fazendo um julgo de... a empresa não pode ter lucro. Cara, tem empresa. Tem que lucrar. O funcionário, obviamente, lá de baixo, o que menos sabe, talvez, o que menos... Não é nem menos sabe. Não é sobre saber. O que menos se expõe a risco sempre vai ganhar menos. Ponto. Mas o chefe da empresa é uma porta. E o cara que tá ali é um programador com 18 diplomas. Não importa. Se você tem 18 diplomas e você é bom o suficiente, então você abre uma empresa e ganha o mesmo tanto. Se você não conseguiu, é porque você não tem culhão pra se expor a risco. Já vamos deixar isso daqui claro. Mas o ponto é, tem coisas que já deveriam ter sido extinguidas, cara. Tem empresa que é desonesta. Tem culturas que são desonestas. Tem ambientes que são desonestos. E as pessoas se submetem porque elas sentem que não podem mais. De que essa é talvez a última opção. E quando você é apegado a uma opção só, você tem medo. E a empresa vai te... E a empresa não... Eu falo de empresa porque a gente tá falando de adultos, né? Mas tem N contextos. Eu só tô questionando as coisas mais padrões da sociedade. Tem N contextos, dá pra pensar em vários contextos. Tem gente que sente de que nunca vai ter um namoro bom, um casamento bom. Ela foi ensinada de que ela não é boa o suficiente pra isso. E aí ela se submete a qualquer coisa. Tem gente que acha que nunca vai poder completar os estudos ou ter alguma coisa relevante. Sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu quero muito um dia trabalhar em pesquisa. Eu ainda nunca me envolvi, mas quero muito poder trabalhar em pesquisa de comportamento. E eu vejo, às vezes, eu converso com as pessoas falam, mano, mas no Brasil não é bom. No Brasil não é forte. E tipo assim, e por que eu não posso ir pra fora? Eu não tenho dinheiro agora pra ir pra fora. Não tenho. Meus pais nunca foram pra fora. Minha família nunca foi pra fora. Eu não vivo numa... Eu nunca fiz uma viagem internacional. Mas por que não? Por que eu não posso? Por que em algum momento da minha vida eu não posso virar uma chave e correr o risco mesmo? Dane-se. Sabe? Tipo, é como se... a gente não tá acostumado a juntar dinheiro, então... Eu nunca vou poder juntar dinheiro. A gente não tá acostumado a assumir riscos de tirar o dinheiro daqui e botar pra lá, então eu nunca vou poder... Sabe? Tipo... É loucura isso, velho. Não submete em potencial aprendido. Pensa, analisa a tua vida, velho. Será que a minha vida, eu, Gabriel, tô deixando de desfrutar de certas coisas porque, de alguma forma, eu acredito de que não tem como sair?
Será que eu não tô sendo aquele cachorro que tentou puxar a alavanca algumas vezes? E aí quando me botaram num ambiente sem alavanca, eu nem cogitava pular pro outro lado? Isso é doideira demais. É maluco pensar de que é necessário refletir todas as áreas. Faz um mapa, velho. Relacionamento, espiritualidade, vida profissional, física. O que de fato é impossível pra você? Será que de fato é impossível? Aquilo que você... Será que as suas ambições não são moldadas nisso? Será que você só não deseja o que deseja porque aprendeu que não pode desejar algo diferente? Fica aí. Mais um diário do aprendiz. Reflete comigo. Porque é o que eu tenho pensado ultimamente.